Imagine se um dia específico fosse eliminado da sua vida, e pense como tudo teria sido diferente. Pare por um momento e pense na longa corrente de ferro ou ouro, de espinhos ou flores, que nunca teria te prendido se não fosse o surgimento do primeiro elo nesse dia memorável. Grandes Esperanças, de Charles Dickens. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, aqui é a Domênica. E aqui é a Amanda. E nós estamos aqui para falar de uma minissérie que agora já não tá mais tão em alta, mas que se você não assistiu, você deve assistir. E se você assistiu, você deve ouvir esse episódio até o final, porque eu pesquisei muito na internet, eu vi muitas opiniões, mas eu não encontrei nada comparado ao que eu tinha sentido e pensado enquanto eu pensava na pauta para esse episódio. Que tema é o tema de hoje, Amandinha? É um dia. Um dia. Que série fofinha, que série gostosinha, não é não? Uma série, inclusive, remake de um clássico das comédias românticas lá dos anos 2000, né? Sim. Que agora ganhou novos ares pela Netflix. Olha aí. 2000 mais ou menos, né? Porque é 2011, então não é tão 2010, assim. Isso, é da década de 2010 já. Tá Isso. quase lá, né? Não errei por muito, não. Se você que tá ouvindo tem mais de 20 anos, entre 2000 e 2010 você não percebe muita diferença, tá? Com certeza. Isso acontece. Se você ainda não tem 20 anos, quando você chegar nos seus 30, você vai entender o que a gente tá falando. Mas até lá, vamos falar então de um dia. Amandinha, você tem beijocas para entregar hoje? Deixa eu ver. Eu tenho um beijo especial, sim. Eu quero mandar um beijo pra Lud. Não só um beijo, mas também um parabéns, Lud, porque a minha amiga acabou de ser aceita no mestrado. Jura? Uhum. Então, um beijo, Lud. Pô, Lud, parabéns! Voa. Que maravilha, que notícia ótima. Parabéns, Lud. E eu vou deixar um beijo aqui pra uma amiga também, que é a Ana Costa. A Ana Costa ouve Perdidos na Estante desde os primórdios, assim, desde o capítulo 1. E quando eu postei que eu tinha acabado de ouvir o audiobook do livro Um Dia, ela comentou: nossa, eu amo esse livro. Esse livro é incrível. Eu amo tudo que o David Nichols faz. E aí eu falei: você chegou a assistir a série, né? Que a gente vai gravar. Ela falou: olha, eu tentei, mas eu não engatei muito. E aí eu compartilhei com ela como é que foi pra mim organizar pra assistir a série. E ela falou que ela ia aproveitar o feriado de Páscoa, que é quando a gente tá gravando esse episódio, pra maratonar. Então, Ná, espero que você tenha terminado a série, que você esteja ouvindo esse episódio, que você tenha gostado da adaptação, já que esse livro é um livro tão importante pra você. A minissérie Um Dia estreou na Netflix em 8 de fevereiro de 2024 com 14 episódios curtos de 20 a 30 minutos. A minissérie é a segunda adaptação audiovisual do livro Um Dia, escrito por David Nichols, e traduzido para o português por Cláudio Carina, publicado pela editora Intrínseca em 2011. Tanto o livro quanto as adaptações contam a história de Dexter e Emma, dois jovens que se conhecem e se envolvem na noite do baile de formatura de faculdade e sabem que a partir do dia seguinte, cada um seguirá seu caminho. Mas ao passar da vida, por 20 anos, sempre no mesmo dia, 15 de julho, acompanhamos os dois em suas vidas e no desenrolar de sua relação, já que nunca mais se afastaram. Se você não gosta de romance, tudo bem. Essa história não é sobre um casal piegas, mas se você gosta desse tipo de história, pode gostar porque tem isso também. O filme você encontra nas principais plataformas de streaming para alugar e o livro você pode ler nas versões física, digital ou audiobook, disponível só na Audible.
Amandinha, Oi, Dô. indo direto ao ponto, eu quero saber, e eu tô muito curiosa porque a gente não falou nada sobre essa história, né? A gente só comentou por cima que a gente gostou, mas eu não sei nada sobre o que você sabe dela. E qual foi o primeiro contato que você teve com a história Um Dia? Foi a série agora ou você já tinha assistido o filme? Não, eu assisti a esse filme e assim, os Gen Z não vão entender o que eu vou falar agora. Eita. Mas antigamente, lá naquela época, lá de 2000 e muita coisa, né, 2009, 2010 ali, a gente tinha uma coisa chamada TV a cabo. Não tinha Netflix. O pai dos streaming, gente. Pois é. E era muito comum você ficar trocando de canal. Ah, eu vou ver isso aqui enquanto não começa o filme que eu quero assistir de fato, né? E aí nisso eu fui assistindo esse filme Um Dia, picotado por diversas vezes, porque ele tava sempre reprisando. Então, o meu primeiro contato foi assim. Eu não lembro se eu cheguei um dia a pegar um dia pra ver assim inteiro. Você entendeu o que eu fiz, né? Entendi. Eu não sei se eu cheguei a ver esse filme assim, eu vou sentar e assistir ele por completo. Mas eu vi várias cenas e eu lembro que em um determinado momento eu assisti ao final. Tá. E eu, a Amandinha adolescente, ali meus 15 anos de pura revolta, eu olhei aquilo e falei, isso é um absurdo! É um absurdo um filme fazer isso comigo. Eu sou uma palhaça, por acaso? E eu fiquei muito pistola. E passou. Quando eu vi que ia ter a série, eu fiquei animada porque eu ia finalmente conseguir ver esse filme, essa história, na verdade, né? Eu ia conseguir ver essa história como ela deve ser vista. Certinha, parte por parte, não tudo. E por incrível que pareça, eu cheguei a pesquisar se esse filme está disponível em algum streaming e não tá, só pra aluguel. Aí eu fiquei com preguiça de alugar, vou ser bem sincera. Tá. Esse sistema de eu pagar o streaming e eu ter que alugar dentro do streaming, tipo, além da mensalidade que eu já pago. Eu não curto muito isso. E aí eu só fiquei com essa memória afetiva do filme e essa minha revolta. Eu lembro dessa revolta e desse choque que eu senti com o final. E eu vim assistir a série, esperando que não fosse acontecer a mesma coisa, né? Porque eu acho 2 vezes. Olha só, eu vou fazer aqui confissões também da Minidô. E a primeira confissão é que eu só assisti e só li a história de Um Dia porque saiu a série na Netflix. E porque eu falei pra você fazer isso. Exatamente, porque a Amanda virou e falou, vamos gravar, Dô. E eu, tá bom. Porque se fosse por mim, eu não teria tido contato com essa história. E vem de um preconceito mesmo meu, porque você vê os pôsteres, as imagens, tanto do filme, da série, a capa, né, das edições que tem os pôsteres e tudo mais, e parece uma história de um casal. E aí, um dia me falaram que essa história sobre Um Dia era a história de um casal que eles demoravam muito tempo pra ficar juntos. Eles se gostavam e contava a história da vida deles, né, sempre no mesmo dia, e era isso. E eu, pô, mas que saco, sabe? Porque assim, eu sei que em determinado momento eles vão ficar juntos, porque, pô, o pôster do bagulho é os dois se beijando, entendeu? Então eu, ai, gente, poxa, sabe? E aí eu, né? Então eu não tinha dado uma chance. Então eu não vi o filme. Até cheguei a pensar em assistir pra gente poder gravar, né? E falar, não, vou fazer o dever de casa certinho. Vou assistir a série, vou ler o livro e vou ver o filme. Primeiro eu pensei, vou ver as adaptações só e depois, se dá tempo, eu vejo o livro. E aí a vida acontece, como eu sempre falo, né? A vida aconteceu. Comecei a assistir a série, assisti o primeiro episódio, achei muito legal. Comecei a assistir o segundo, parei. Abandonei, assim, por mais de 20 dias. Nesses 20 dias, eu encontrei na Audible o audiobook. Eu ouvi o audiobook inteiro e eu achava que era uma história curta, que tinha, sei lá, 6 horas pra ouvir, e são quase 17 horas. Quem quiser ouvir, demora um tempo aí, né? Tem que se organizar. O dobro, né? Menina, errei feio, mas errei rude, sabe? Errei muito, sim. E não errei só sobre o tempo, eu errei também sobre tudo aquilo que eu esperava da história, sabe? Tanto no livro, o que foi muito legal, porque foi tipo um... Nossa, eita, ok. Aí tem esse final, que, né, um pouquinho mais pra frente a gente vai falar sobre ele.
E foi muito engraçado, porque eu tava comentando com o Rodrigo sobre o filme, ele também não conhece, comentando sobre a série e tal, comentei uma coisa ou outra, ele fez um comentário e tal, beleza? Eu saí com o carro, fui ouvindo. Ouvi, tipo, 20 minutos. Voltei, eu cheguei pra ele e falei, você acredita que acontece tal coisa? Aí ele ficou olhando pra minha cara e falou, nossa, hein, quem podia imaginar? Eu não imaginava, tá? Então, assim, é uma história que te pega, cara. Ela te pega muito. E eu tô contando a minha experiência aqui, porque pode ser que alguém que esteja ouvindo esse episódio agora, nesses minutos iniciais, olhe pra essa série ou pra esse livro, ou até mesmo pro filme, se quiser, né, assistir, e fale, ai, gente, é mais uma comédia romântica bobinha, ai, é mais uma história de casalzinho tonto, ai, é mais um filme ou uma história de adolescente se apaixonando. E não é. Tá? Não é mesmo. Também, mas não é sobre isso a história. E tem algumas diferenças entre o livro e a série, que é o que a gente tá se propondo a falar aqui hoje. Vamos ficar devendo sobre o filme, pois, né, não assistimos. Não era nosso objetivo também, só a série já dá bastante coisa. Eu até assisti, mas assim, eu não vou confiar na minha memória pra comentar. Não dá, né, amiga? Ainda mais do jeito que eu assisti. Eu não vou confiar na minha memória. Agora, eu lembro perfeitamente da fatídica cena, essa eu lembro. Que eu fiquei pistola. Não, justo. Essa é difícil de esquecer mesmo. E então a gente vai fazer essa análise aqui. Então, se você ouvinte ainda não terminou a série, tem problema com spoilers, enfim, a grande pergunta desse episódio é: um dia era tudo aquilo que a gente esperava? E aí eu vou deixar você assistir, você volta aqui pra terminar de ouvir as nossas opiniões, ou se quiser ouvir aí e depois continuar assistindo, fica à vontade também, porque a partir desse momento a gente vai entrar nesse universo criado pelo David Nichols, que agora tá na minissérie aí também, em 14 episódios na Netflix, e os spoilers estão liberados. Então, pra entender essa conversa, você tem que ter pelo menos assistido a série ou lido o livro pra saber do que a gente tá falando. Ou visto o filme também. Embora tenha algumas diferenças que eu já vi um pessoal falando, assim, né, de personalidade de personagem e mas tal. pelo menos a ideia geral dá pra pegar. Sim, os fatos sim. O que muda é talvez a forma de interpretação dos personagens. Sim. Né, então a Amanda sabe disso porque ela viu trechos do filme o suficiente pra saber disso, né? Sim. Principalmente sobre a Em. Não é não, Amandinha? A Em é bem diferente, né? A Em da Anne Hathaway pra Em da série. Sim, com certeza. Assim, eu não tenho nada particularmente contra a Anne Hathaway, mas a atuação dela é fraquíssima nesse filme. Acho que ela tava meio que no início de carreira também, né? Eu acho que foi logo depois do Diário de uma Princesa, aquela coisa ali bem jovenzinha, então eu vou evitar julgar tão duramente. Mas foi bem inexpressivo. É um filme meio inexpressivo, eu acho. Exceto pelos acontecimentos mesmo, né? Os fatos que a gente não pode mudar. Olha aí. Agora, a atuação eu não sei se é Ambica ou Ambica, não sei. É incrível. Eu fiquei apaixonada por ela desde o primeiro episódio. Aliás, os dois mandam muito bem. Eles têm uma química, não só uma química romântica, mas uma química em cena impressionante pra dois atores que eu nunca tinha ouvido falar. Porque assim, a gente espera isso de veteranos, né? De atores com um pouco mais de experiência mesmo. E nossa, eles são simplesmente incríveis em cena. Sim. Cada expressão facial dela te fala assim tudo que ela tá pensando. Sim. Incrível. Eu concordo e eu acho que ela é muito parecida com a Emma do livro, sabe? Que é essa mulher que ela tem uma inteligência e uma sagacidade até um pouco ácida, sabe? Então ela usa, assim, tons de humor, né? E um humor super questionável, por sinal. Sim. E isso vai criando uma relação junto com o personagem do Dexter, que é o cara mais clichê, né, da história do cinema, que é o bon vivant, o cara que tem dinheiro, é branco, o mundo está ao seu dispor, ele tem acesso a tudo, ele só curte a vida e eu vou curtir, não sei o que lá, só se vive uma vez, né? E ela é toda a idealista, e eu acho que esse humor, né, dos dois vai criando uma intimidade pra gente conhecer os dois personagens
personagens e também entender o que de fato acontece entre os dois, na história toda, ali do começo ao fim. Que pelo que eu li, Amandinha, e aí você me confirma, a personagem da Emma, interpretada pela Anne Hathaway, ela é mais fofinha, delicadinha, quase virginal, né? Sim, ela é, e aí por isso que eu desconfio, assim, mas é que eu não vou ter isso de memória, que foi naquela pegada ali pós-Diário da Princesa, porque ela tem o mesmo clichê de a menina que era feia, mas na verdade ela não era feia, ela só usava óculos. Sabe como que é? Eu sei, amiga. Ela só usava óculos e ela precisava alisar o cabelo, porque tinha aquela ideia antigamente de que o cabelo bonito era só o liso, né? Uhum. Então, ela só tava fora do padrão da moda, mas ela não era realmente feia. Aí ela faz aquele glow up e pronto. E a Emma da Anne Hathaway tem esse mesmo padrão lá da Mia, do Diário da Princesa. E tem também essa doçura, essa coisinha mais menininha, mais fofinha e tal. Então, eu realmente fiquei bem impressionada com o piloto, porque eu vi a diferença na Emma. E a atriz me conquistou. Entre o Diário da Princesa e Um Dia se passam, Amanda. Fique chocada com essa informação. 10 anos. Então, Jura? sim. Cara, é que assim, eu acho que... Aí, assim, podem me condenar, né? Se for o caso. Eu acho que a atuação da Anne Hathaway é aquela mesmo, então... Sim, sim. A Anne Hathaway, ela ocupou um lugar, né, em Hollywood ali, muito voltado a ser essa queridinha, né, de Hollywood, assim, essa menininha da comédia romântica, que, claro, tem a ver com o Diário da Princesa, eu acho que é um personagem que marcou muito, e eu acho que ela foi tentando em outros papéis dar uma mudada disso, sabe? Por exemplo, Amor e Outras Drogas, que ela faz com o Jake Gyllenhaal, que é o Donnie Darko, do filme Donnie Darko. Sim, sim. É um filme onde ela já tá uma mulher mais madura, mas que ainda tem esse toque, né, de menininha, inocente, não sei o que, tá. E ele é de Antes de um Dia. Antes de um Dia também tem O Diabo Veste Prada. Mas que ela é quem? Essa menina fraquinha, Exatamente, entendeu? exatamente. Manipulável, né? Aquela coisinha bem... Que ela tem um arco de crescimento durante o filme. Eu acho que ela deu uma amadurecida boa ali nos Miseráveis. Porque pra mim a atuação dela nos Miseráveis é 10/10. Tá, eu não assisti, não vi, nem Jura? verei. Não, tenho zero interesse, esse filme amiga. é maravilhoso, amiga. Eu amo esse filme. Amiga. Eu sei, mas é musical de história clássica, eu tenho preguiça. Um dia eu vou assistir, mas um dia... Vamos voltar pra Um Dia, amiga. Vamos voltar para Um Dia, porque esse episódio também não é sobre a Anne Hathaway, mas é só pra gente colocar mesmo esses pontos, porque quando você me fala, olha, a interpretação da Anne, né, na primeira adaptação, é uma interpretação daquela personagem que, você não é feia, você só tem que deixar o seu cabelo natural, né? Ou alisar ele, tirar o óculos e pôr lente de contato. É muito doido porque no livro, a Em se sente como toda pessoa ali dos anos 2000 e tarará, 2010, 2011, que é quando também o livro tá sendo escrito e publicado, pelo menos no Brasil ele chegou em 2011, junto com o filme. E aí, nós passamos ali pelos 17, 18 anos, é muito comum nós, mulheres, nos sentirmos de alguma forma inferior. Infelizmente ainda é. Então, sim, o Dexter tá o tempo todo falando pra ela, você é incrível, você é bonita, e ela tá sempre falando, não sei, não digo muito para beleza, sou uma idealista, o que tá tudo bem também, né? Inclusive éramos. Mas ela é muito autoconsciente também, né? Sim. Porque ela se compara o tempo todo com as peguetes do Dexter, né? Uhum. Então ela olha aquelas mulheres que parecem modelos, com o cabelo perfeito, corpo perfeito, a cintura pequenininha, usando salto alto, maquiagem e blá blá blá, e ela com um suéter e tênis e o cabelo todo louco. Ela toda cult, né? Mas é o jeito dela, né? Sim. E ela é linda do jeito dela, só que nessa idade, como você citou, é muito comum, especialmente para as mulheres, não que os homens também não sofram de baixa autoestima, mas nós mulheres somos muito confrontadas pela essa indústria da beleza, né? É muito comum a gente ficar, pelo
menos por um período da nossa vida, muito autoconscientes da nossa imagem. Sim. E eu acho que isso se reflete na personagem dela. Sim, e tem uma questão aí que eu percebo, tá, com as minhas sobrinhas, que tem uma diferença aí de 15 anos entre a gente. Uma diferença mesmo, não é que o padrão, né, mulher, alta, cintura fina, não sei o que, magra, ele deixou de ser um padrão de beleza total e absoluto. Mas, nesses 15 anos aí, nesses 10 anos, né, entre o lançamento... É quase 15 mesmo, entre o lançamento do filme e livro e a gente tá gravando, até a ideia de padrão, tipo, não existe só um padrão, existe padrões, né? Então existem vários tipos de corpos agora que já são mais aceitos, não são totalmente aceitos, isso tem a ver com isso que você disse, né, dessa indústria da moda, que quer todo mundo padronizado e não sei o quê, mas tá um pouco mais flexível, tanto que você vê a Em da série e ela é lindíssima. Ela é muito linda, ela sabe? Mesmo. Ela é mais bonita do que o Dexter. E o Dexter é um galã, entende? Então a gente foi aprendendo também a mudar como a gente percebe as belezas, como a gente aprende a admirar o que até então, 15 anos atrás, era esquisito, era feio, era diferente. Eu vou parafrasear a Ludmilla aqui, não a cantora, a minha amiga. Quando ela fala assim, amiga, será que este homem realmente é bonito ou ele só é branco? Exatamente. E assim, exatamente. O Dexter, ele é considerado, na história, o ápice da beleza masculina. Ele é perfeito, né? Assim, tanto em proporções, mas também na questão do cabelo louro, os olhos claros, pele bem branquinha. Então ele é considerado muito lindo dentro dessa história. Ele realmente é bonito, a gente não consegue dizer que o ator é feio. Mas ele é branco. Ele tem esse privilégio todo porque ele é um homem bonito, branco. Eu não sei se teria esse alvoroço todo se o Dexter não fosse branco. Embora também no livro não existam pessoas não brancas, tá? Então fica aqui uma crítica. Isso é um fato. Todos os personagens são brancos, mesmo os coadjuvantes, as mulheres da vida do Dexter, os homens da vida da Emma, os amigos e amigas que eles têm, todos são brancos. E a série traz, né, personagens não brancos também, o que eu acho que é maravilhoso, inclusive deveria ter mais. Sim. Mas, tendo dito isso, eu acho que, principalmente em personalidade, ficou uma adaptação muito boa, né, dos personagens, porque o Dexter realmente é esse cara, que ele é o bom vivant, que ele tem acesso a tudo, e a vida dele, ele já começa de cima, e a vida dele vai caindo, né, e ela é toda idealista e a vida dela vai subindo, né? E nesses momentos entre uma coisa, um tá muito bem, o outro tá muito mal. Quando ela tá muito bem, ele tá muito mal. Quando ela tá muito mal, ele tá muito bem, né? Eles vão sempre fazendo quase como se fosse assim, um símbolo do infinito, onde eles se cruzam ali no meio, né? E a gente encontra eles nesse dia 15 de julho, que é o decorrer da série, tanto do livro, quanto do filme, quanto da série, que é essa data que eles se encontram uma vez por ano e que a gente acompanha, e eles estão sempre se complementando nisso. E isso, essa personalidade deles e como eles vão desenvolvendo essa amizade e até a própria percepção de tempo de que passou um ano, remete a gente a pensar de, meu Deus, quanta coisa cabe dentro de um ano, sabe? Cabe muita coisa dentro de um ano. E eu vou te falar que eu gostei muito desse formato narrativo de te contar apenas um único dia por episódio e por capítulo também, no caso do livro. Porque não é aquela história continuada, né? Um dia após o outro. E sim dá essa noção que você tá falando agora de que, nossa, quanta coisa aconteceu durante esse ano que eles não se viram. Porque é sempre assim, né? Eles vão ter esse encontro no ano seguinte, por algum motivo. Seja por acaso, seja porque eles marcaram alguma coisa assim. Mas, assim, dá essa sensação de que, nossa, eles viveram tanto longe um do outro e até mesmo juntos, e a gente não tem essa informação só quando eles comentam. Ah, porque no Natal aconteceu tal coisa. Então a gente sabe que eles se encontraram no Natal, mas o autor não se dedica a mostrar isso e ficar com aquela história maçante de, enfim, detalhar tudo, né? Então eu achei esse formato narrativo muito interessante. Eu gostei também, e eu gosto muito da proposta toda, que é justamente isso. Quando vira o ano,
você não sabe se eles passaram tempos juntos ou separados, né? Se eles tiveram experiências que foram ali, a 2 presencial ou à distância. E eu falo isso porque o começo da série coloca os dois após o primeiro 15 de julho, cada um indo para um lado, ela vai continuar na cidade que eles se formaram e ele vai sair para um ano sabático. E de repente, passa um ano e você descobre que, de fato, cada um seguiu o seu caminho, ele tá lá fazendo o ano sabático dele, né? Saindo com várias mulheres muito charmosas, não sei o que lá. Acho que ele tá na Grécia, se eu não me engano. Ai, ele viaja, né? Grécia, Itália, Isso. Ele fica ali pela Europa. Isso, eu acho que ele tá na Grécia, porque eu me lembro que ainda ela fica tirando um sarro da cara dele, falando que ele tinha umas aulas muito interessantes de grego. Porque ele tava só, né, saindo com a menina e não tava ensinando inglês pra ela, coisa assim, né? E a série passa meio batido, mas enfim, no livro tá um pouco mais claro ali, né? As gracinhas, assim, as tiração de onda que a Em tem com o Dexter. E ela tá ali, né, numa companhia de teatro independente que, nossa, vamos falar sobre coisas idealíssimas que, assim, a gente não vai conseguir pagar a conta do aluguel no final do mês, sabe? Porque isso não dá dinheiro. E tem alguma coisa errada com isso? Não tem, é começo de vida. Ele teve acesso a mais coisas porque a família dele tinha grana. Ela não tem grana, ela vai se ferrando, né? E aí você descobre, porque eu achava o quê? Eles vão se esbarrar na rua. Não, eles ficaram durante um ano trocando cartas. Então assim, eles nunca perderam contato, sabe? E aí pra mim já foi a primeira surpresa, sabe? E a gente vai acompanhando, né, os dois, e é muito legal isso, porque também coloca pra gente uma perspectiva de, a gente tá em 2024, então eu acho que isso fica até mais claro agora do que talvez, né, em épocas passadas que parecia super romântico, idealista, mas, Amanda, você vê todos os amigos e pessoas que você gosta presencialmente na sua vida? Tem gente que você nem viu pessoalmente, entendeu? Nossa, não, tem pessoas que, sei lá, são amigos, mas a gente só vê cada, sei lá, quantos anos, né, nem anualmente, não dá nem pra falar que é religiosamente todo ano. Pois A vida é cheia de desencontros mesmo, e cada um segue, assim, sua rotina, seus caminhos. Tem pessoas que vão morar fora, tem pessoas que, enfim, seguem outros projetos. Mas a amizade pode continuar de outras formas, né? Sim, eu tenho grupos de amigos que eu consigo, na verdade, amigas, nesse caso, que a gente tenta se encontrar uma vez por ano, isso há mais de, isso já há quase 15 anos, sabe? Vai aumentando, porque a galera vai casando, vai tendo filho e tal, e pra gente conseguir se ver um dia no ano, gente, é uma maratona, assim, mas tá tudo bem. Tem gente que não pode desse grupo, é um grupo pequeno, mas sempre tem uma ou duas meninas que não podem naquele dia, então elas só vão 2-3 anos depois, e é isso, né? Mas não existe uma cobrança, por quê? Porque a gente tem ainda ali um contato, todo dia a gente se fala bom dia no grupo do WhatsApp? Não, mas se acontece alguma coisa muito incrível, você vai lá e compartilha, aconteceu tal coisa, só isso, massa, beleza, então tem um acompanhamento, né? E tem pessoas que às vezes você conhece, sei lá, pela internet e tal, que você nunca nem viu presencialmente. Não quer dizer que você não tem uma relação com essa pessoa. Tipo a gente. Eu? Tipo a gente. Tipo a gente. Então. É muito doido isso, né? Só que em 2010, isso parecia uma coisa muito romantizada, né? Nossa, eles têm essa ligação porque eles são alma gêmea. Não, gente, são só relações mesmo, as pessoas... A vida vai acontecendo, né? E as pessoas vão, enfim, tocando a vida, como você disse. Mas o interessante é que eles não viraram, tipo, web namorados. Não, eles se tornaram amigos. Isso, e eles fazem tudo isso na amizade mesmo. E uma coisa que eu acho muito bonita na amizade deles é que claramente ela tem sentimentos além de amizade, claramente ele também, mas eles se respeitam. Sim. E não há uma tentativa, por exemplo, de sabotar o relacionamento do outro. E eu acho essa é uma amizade muito saudável, mesmo que o sentimento seja para além de amizade. Eu acho isso muito legal. E eu gosto, além disso, de que não existe uma tortura do grande sofrimento. Porque sim, eles são apaixonados desde a primeira noite, mas, tá bom, faz um ano que eu não vejo ela.
né? E aí, quando eu encontro com ela, tá namorando. Nossa, meu mundo acabou, nunca mais vou conhecer ninguém. Não, pô, tô feliz por você, vou seguir minha vida aqui, pegando um monte de gente. Nossa, Dexter, você tá pegando um monte de gente. Eu gosto dele, gosto, eu fico nervosa, gostaria de estar com ele, gostaria, mas nenhum deles fica numa tortura romântica, Eu sabe? acho bonitinho que, assim, naquele momento que eles recebem aquele impacto de notícia, por exemplo, eu vou casar. Uhum. Aí você vê que o rosto da Emma vai, assim, morrendo. E aí ela engole fundo, sabe? Engole seco aquilo e fala, abre um sorriso e fala, eu estou feliz por você. É Porque isso. a amizade é mais importante. Eu não acho que é porque é amizade, Amandinha. Eu acho que é literalmente essa frase. Eu estou feliz por você, porque você está bem, é isso que você quer. Eu não tô feliz por mim, entendeu? Sim, mas eu acho que ali eles priorizam a amizade deles. Ou talvez o respeito mesmo, ou talvez o amor que eles sintam um pelo outro. Porque eu não sei se isso é algo que vem só da amizade, sabe? É que eles se tornam amigos porque eles não ficam juntos desde o começo, mas eles se gostam, né? Eles têm uma atração e tudo mais. Se bem que todo relacionamento longo, né? Ou ele tem amizade ou ele acaba numa amizade, né? Assim, as relações são muito fluidas nesse sentido, né? Sim. Mas tem um grande... Poxa, eu sinto o que eu sinto, e aí eu acho que essa cena é importante porque o casamento e a gravidez da Sylvie com a paternidade do Dexter coloca um outro nível, né, na amizade deles. No sentido de, pô, agora esse cara vai casar, então eu não posso mais casar com ele, na teoria, né? Ele vai ser pai, cara, não é comigo, então ele vai ter outras obrigações. E ela fala, né? Pô, agora eu tenho medo de perder você de novo, porque eles tinham acabado de se reencontrar, porque você vai conhecer outras pessoas que tem mais a ver com você. E isso é uma coisa que a gente tem mesmo, né? Pô, a gente se encontra e desencontra na vida com várias pessoas, e os grupos vão se formando e vão se desmanchando, né? E isso é um fato, mesmo assim, só mesmo na amizade. Sim, isso rola. Com pessoas que eu não tenho filho e a minha amiga, de repente, ficou grávida. Ou o meu amigo vai ser pai. Isso acontece. As pessoas se distanciam e às vezes até mesmo distanciam de vez. Ou não, mas essa modificação na estrutura familiar e na rotina da pessoa podem sim causar uma desarmonia ali com os amigos. Faz parte da vida, acontece. Realmente tem um evento acontecendo, uma nova, uma adição ali à família que vai exigir toda a energia daquela pessoa. Então, às vezes, a amizade acaba ficando prejudicada. E se isso acontece normalmente, imagina ali na situação que a Emma tá sentindo, porque ela tem outro tipo de sentimento por ele também. E eu acho que o que pega é justamente porque tem esse outro tipo de sentimento, né? Porque toda a história dos dois é baseada nesse negócio de eles estão em momentos diferentes da vida, em lugares físicos diferentes, com acessos a coisas diferentes, então eles nunca estão conseguindo ficar juntos, né? Mas eles estão juntos o tempo todo, naquilo que só eles têm. Sim. Porque eles podem estar fazendo o que for, quando eles lembram de, sei lá, eu preciso contar alguma coisa, né? Quando a mãe dele, por exemplo, fica muito doente, e aí tem a visita, né, que ele faz lá pra ela, e ele tá bêbado, e o pai dele fala pra ele, olha, você vai embora, eu vou te botar num carro, você vai pegar um trem, você só volta pra buscar seu carro no sábado, quando você estiver sóbrio, e o mundo dele desmorona, porque ele olha e percebe, pô, olha o tanto de coisa que tá acontecendo na minha vida, e eu tô afundando. Ele conheceu 1 milhão de pessoas. A pessoa que ele quer conversar, que ele sente segurança, é ela. Sim. E ela também, quando tá lá com os problemas com o Ian, que aí a série eu acho que não deixa muito claro, mas um pouco antes ali, né, que eles rompem a amizade deles e logo na sequência começa outro capítulo, 1 ano depois, que ela tá sendo amante do diretor da escola e o casamento dela acabou. O casamento dela tava acabando e ela precisava conversar com quem? Com o Dexter. Então eles também têm essa confiança um no outro pra quero contar coisas boas e quero contar coisas difíceis. Por quê? Porque você me importa, né? Você é a pessoa que mudou a minha vida. E não só o contato, mas também o pensamento. Porque mesmo quando eles estão brigados, que eles passam todo aquele período, né, em que o Dexter se afundou de vez, eu acho que é o pior momento da vida dele. Sim. Em que eles têm aquele encontro e ela fica muito chateada porque ela percebe que ele
tá numa situação ali de abuso de substâncias ilícitas também, né? E, enfim, a vida dele tá completamente desmoronando, ele não tem mais controle de nada do que ele tá fazendo, e ele é muito babaca, né? Acho que a palavra é certa, ele é babaca com ela naquele momento. E aí eles rompem a amizade, né? E mesmo com a amizade prejudicada, em que eles não têm mais contato um com o outro, o tempo todo eles estão pensando um no outro. Então, a Emma vê algum programa na televisão e o Dexter, que é apresentador de TV, né? Ele tá aparecendo nesse programa, ela para e ela assiste, e isso mostra em poucos momentos na série, mas mostra. Então, eles continuam com uma conexão, mesmo não estando mais conectados de fato. Sim, e eu acho que a história, no fundo, tem um peso muito grande dessa parte mesmo. Eu concordo totalmente com você. Nós crescemos juntos. E eu gosto muito, Amandinha, até saindo um pouco dos dois, eu gosto muito também dos personagens coadjuvantes mais importantes da história, né? Tem vários, mas eu acho que a gente pode destacar aqui o Ian e a Sylvie. O Ian, enquanto esse cara que adora a Em, e aí ela casa com ele, mas não dá muito certo. E é uma coisa que... A série, ela foi muito gentil com o Ian, sabe? O livro mostra desde o começo que a Em olha pro Ian e fala: nossa, gente, esse cara fazendo essas piadas não vai estar dando, sabe? Não tá sendo fácil, senhoras e senhores. Deixa muito claro o quanto que pra ela, tipo... E aí é legal porque é possível você estar com alguém e não aprovar tudo aquilo que a pessoa é. Tem isso também, né? As relações são feitas assim. Ela faz isso com o Dexter, ela faz isso com o Ian, né? Sim. É bem não interessante. É algo romantizado, não é perfeito. Não. As relações não são perfeitas. Mas eu acho que ela gosta do Ian. Assim, sim, não sim. Da mesma forma que ela gosta do Dexter, mas ela gosta do Ian. E eu acho isso interessante também, porque desconstrói um pouco essa visão de... Eu acho que hoje em dia a gente já não tem mais tanto isso, sabe? Mas a nossa geração, a gente ouvia muito essa coisa de a pessoa, né? O grande amor. Você vai ter várias paixões, mas você vai ter o grande amor. E você pode ter vários amores. É, sim. Sabe? E eu acho que ela amou o Ian, sim, da forma dela e, enfim, na devida proporção, pelo que ela tinha ali com ele, pelo que ele foi pra ela também. Mas não era da mesma forma apenas que era com o Dexter, né? É, eu concordo, né? Essa ideia de the person, sabe? The one, né? A pessoa, o número 1, o amor da sua vida. Ai, gente, sabe? Bonito quem acredita, mas na prática até o amor da sua vida... Vão ter uns BO e a gente vai chegar nisso, né? Considerando que é o Dexter e a Em, que são aí um para o outro, né? Dentro desse universo. E tem inclusive o porquê que eles são um para o outro na história. Acho que fica muito legal, que fica bem claro ali o porquê. Mas tem o Ian, que ela tem esses problemas com ele. Enquanto isso, também tem a Sylvie, que eu acho que a série deixa muito claro o quanto que a família dela é super zoada, né? Nossa. A família dela é muito errada. A família dela é muito estranha, assim. Eles são muito babacas. E aí você percebe que naquele momento que o Dexter tá na mão da família dela, é o único momento onde, pra ele, a posição de poder dele não importou de nada, né? Ele que tinha todo o poder do mundo, não tem nada. E aí a loucura pra mim, quando eu tava lendo o livro, foi ver, cara, você vai casar com a Sylvie? O que você tá fazendo? Sabe? E sim, ele gosta dela. Tanto que quando o casamento deles acaba, ele fica muito mal. Porque ele amava a Sylvie. Mas, na verdade, a Sylvie, por mais que ela tenha também um jeito um pouco questionável de vez em quando, e eu não tô nem falando da traição, né, depois no final do casamento, mas a Sylvie foi a pessoa que esteve junto com o Dexter quando ele se reergueu. Sim. Então a gente não pode tirar o mérito da Sylvie de ter, sabe, conhecido aquele homem que tava na sarjeta, um lixo humano, porque ele perdeu tudo. O Dexter chega no momento de perder tudo. E a Sylvie tava com ele. Ela só não aguentou continuar com ele. Mas
ela esteve ali enquanto eles tinham perdido o controle em relação ao uso de droga, de bebida. Então, ela foi muito importante pra história do Dexter. Sim. E os dois, o casamento dos dois também, eu acho que a série deixa muito claro que foram problemas comuns, né? O cansaço da maternidade, o cara que, pô, é o que eu falei lá atrás, ele tinha tudo e de repente ele tá tendo que ter uma vida comum. Ele tá se esforçando, ela tá se esforçando, mas se esforçar nem sempre é o suficiente. A coisa vai indo. E ela também não confia nele. Chega um ponto da história que eu acho que na série também fica muito claro, né? Que ele brincando, eu posso cuidar da Jess, sabe? E ela lá, tipo, eu não aguento mais. E, enfim, porque aí é ele quando... tem esse jeito muito meninão, né? Sim. Muito inconsequente, muito irresponsável, muito fanfarrão. E aí Sim. eu acho que quando... Mas isso acontece também na vida real. Quando você tá namorando, isso é muito divertido. A pessoa é divertida, a pessoa gosta de sair de festa o tempo todo, blá, blá, blá. Legal. Agora, quando você casa, e principalmente quando você coloca filho no meio, essa conta já fica um pouco mais difícil. Porque aí as diferenças começam a sobressair. Se você não consegue trabalhar bem isso dentro da relação, as diferenças acabam se sobressaindo a esses interesses em comum, né? Totalmente isso. E ela acaba optando por trair ele. E aí, surprise, o cara fica arrasado de novo. Detalhe, com um amigo de faculdade, né? Nossa, gente, assim... Sabe, que escolha infeliz. No final, o casamento dela com o Callum também não dá certo, né? E eu acho que a série deixa claro que, olha, ela não ficou satisfeita com a escolha dela. Ela reconhece as escolhas que ela fez. Eu acho que o último capítulo deixa isso claro. Embora essa série seja uma série que fala de coisas muito sérias, mas de um jeito muito fofo, né? Muito iluminado, muito doces magnólias, sabe? Muito soft, né? O que é gostoso de ver. E eles acabam se separando e a Jasmine, enfim, vai crescendo, né? No meio disso tudo e tudo bem, vida que segue. E por que a Jasmine é importante aí? Porque quando o Dexter finalmente acaba ficando com a Emma e eles acabam casando, no livro não tem todo aquele sofrimento que ela tem em cuidar da Jess, tá? Que tem na série, sabe? Dela, ai meu Deus, eu não sei o que fazer, e de não sei o que fazer, oh meu Deus, nada está dando certo, eu quero ter um filho. Aí você fica, oi? Você acabou de falar que você não sabe o que fazer? E assim, eu estava vendo o seu dia, você realmente não estava muito confortável. Não tem isso, sabe? Ela se dá bem com a criança, tá tudo bem. Mas tem esse momento da história dos dois, que é logo depois ali que eles se casam, que ela quer engravidar. E eles tentam, e eles não conseguem. E essa frustração desse querer e não conseguir se torna uma crise pro casamento do Dexter e da Em, sabe? E eu acho que isso a série não explorou, né? Não, não mesmo. Esse final acho que foi muito corrido. Assim, a parte que eles ficam juntos foi muito rápida na série. Foi muito rápido, eu acho que eles continuam explorando essa relação dos dois, a intimidade, como que eles se comportam, mas não mostrou que, assim, a sensação que dá quando você tá lendo o livro, pelo ritmo dos acontecimentos e da escrita, é quase como se os dois fossem se separar por causa disso, sabe? Teve um momento ali de eu ouvindo e eu pensando, eles vão se largar porque ela não consegue engravidar? Sabe? Tipo, vai chegar nesse ponto. Gente, vocês não conseguem conversar, vocês se conhecem há mais de 15 anos. Sabe? Calma aí, né? E aí, no meio dessa crise do casamento, é quando você tá lá lendo, plena e bela, acontece um acidente, você fala, nossa, eu acho que ela se machucou. Aí no livro fala, Em se vê no balanço com um vestido vermelho de flor, e na sequência vê Dexter à sua frente, e então, vem a frase, e Emma então morre. Aí eu, oi? Bem direto. A Emma fez o que que a Emma... Pera, a Emma fez o quê? Excuse me? What did you say? Sabe? Como é que é? Sabe? Eu sou um palhaço pra você, David Nichols. Aí você vai lá, pega a sua maquiagem de palhacinho. Exatamente, sabe? E aí você para o audiobook ou o livro, enfim, olha e ainda tem, sei lá, 50 páginas. Você fala, uai. Ou a série, porque ainda tem um episódio inteiro depois disso. E aí começa uma loucura no livro que a série não coloca, embora a série coloca isso no comecinho, né? Porque o último capítulo começa com os dois ali conversando no Natal, que ela lê o livro pra ele. E aí você pensa, será que ela não morreu então? Porque na série eu não sei se fica muito claro que ela morre.
Assim, a cena é muito bonita, sabe? E aí... Eu não sei, eu sou suspeita pra falar isso, porque eu já sabia que ia acontecer, então pra mim ficou claro. Então, né? Eu fiquei na dúvida se ficou claro o suficiente pras pessoas, sabe? Pra mim ficou claro porque eu já sabia. Então, mas aí é porque não ficou claro, né, Amandinha? Você já sabia. Então, aí eu não tenho como julgar. E eu também já sabia. Aí eu, tá. E aí no livro, Amandinha, volta e todo o final do livro, ele é mais ou menos naquele esquema do último capítulo, sabe? Que é o Dexter relembrando, e a Emma falando, e ele falando. E assim, na verdade é ele falando com ele mesmo, né? Uhum. E como ela era escritora, em determinado momento ele encontra naquelas caixas que estão na série uns cadernos dela. E aí eu, toda romântica, entendeu? Que não queria ver o casal junto, porque a vida é isso. É a gente se livrar dos preconceitos e se arrepender dos nossos preconceitos. Eu me vi pensando, será que ela não morre? Que eles se separaram por causa desse problema dessa crise do casamento? E a história que a gente tá vendo é a história que ela escreveu sobre a história dos dois? Olha pra onde a minha cabeça foi, mano. Você entrou em negação. Amiga, eu criei, sabe, um fuzuê assim na minha cabeça que eu tirei do departamento onde o sol não bate, sabe? Sim, não sei de onde eu tirei isso, mas eu estava em negação. E eu, não, gente, a mulher tá morta mesmo. Porque aí passa, né, 1 ano e 2 anos. A série coloca mais tempo, porque eles dão uma bagunçada, né, em alguns acontecimentos. Mas o livro acaba no 3º ano do aniversário de morte da Emma. E, na verdade, aquela cena que eu acho uma cena... Eu acho que a cena mais bonita do último episódio, que é quando todos eles vão na casa dele. Uhum. Né, aquela cena toda, ela é muito cômica, mas ela é muito bonita em si, né? Todos eles vão saber. Até o Ian vai, né? A Sylvie tá lá, tal. E a Sylvie é uma pessoa importante pro Dexter, porque continua cuidando dele. No livro, Amandinha, é o Dexter que liga pra essas pessoas pra saber como elas estão e juntos eles conversarem sobre a Emma pra ele se sentir melhor. Sabe? Então tem uma... É dele que parte. E eu acho que essas pequenas mudanças do último episódio mudam muita coisa. Mesmo porque... Mas eu gosto das 2 versões, agora você falando. Sabe? Eu acho as 2 versões muito poderosas em termos de luto. Eu acho que sim. Só que eu acho que tem uma mudança específica na alteração da adaptação para o livro com relação ao personagem do Dexter, que aí eu acho que eu não gostei na série. Diga. Posso dar spoiler do final? Pode. Ali no 2º ano do aniversário de morte da Emma, o Dexter conhece uma mulher. E ele começa aos poucos a se envolver com essa mulher. E essa mulher ajuda ele a continuar cuidando da Jasmine e tudo mais. E o 3º ano é mesmo o ano que ele vai lá e sobe com a Jasmine no Monte Arthur, lá não sei das quantas lá. Arthur Cia, Arthur Ville, enfim, não lembro mais. Eu não lembro o nome. O monte lá no Reino Unido. O Monte do Arthur lá. E aí ele sobe com a Jasmine, né? Enfim, aí tem realmente ele relembrando as coisas e a criança sendo criança, aquela coisa toda. Só que aquela figura daquela viagem que é o pai dele acompanhando o filho e a neta, quem tá fazendo é a segunda esposa dele, sabe? Essa mulher com quem ele tá indo morar junto, com quem ele tá construindo uma família. E eu acho que essa mudança, ela muda completamente a história do personagem do Dexter e o que a história dos dois significou no final, sabe? Porque ele segue em frente, ele continua amando a Emma e tá tudo bem, né? Um amor eterno. Que inclusive o único jeito de um amor ser eterno é se um dos dois morre, né? Porque aí acaba e fica pra eternidade, literalmente. Ou os dois. Aí não tem amor porque os dois morreram, né? Aí mas fica um pouco história, difícil. Aí, amiga, mas aí alguém tem que se importar muito com os dois, né? Pra falar sobre isso e aí não... Deixa eu ser romântica, dá licença. Ai, amiga, Romeu e Julieta, nessa altura do campeonato, amiga, não dá. Não, olha só, não gosto de Romeu e Julieta. Tô falando, então tá bom. Tô falando em outros termos mais saudáveis, tá? Sei, o nível dá uma baixada, mano. Oxi! E aí eu acho que isso me quebrou um pouco, sabe? Assim, porque a sensação que eu tive com o final da série é que o Dexter tava começando a caminhar, apesar de ter passado 5 anos da morte da Emma na série, pro Dexter. A sensação é que ele continua perdido e sem saber quem ele é, sabe? Então eu olhei e falei, putz,
por que não colocar que tem uma continuidade e tá tudo bem a vida continuar? Porque toda série tem isso dos dois, né? Vendo eles se relacionando com outras pessoas, eles continuam se amando, eles estão juntos. Por que quando ela morre também não mostra eles seguindo a vida? E não precisava ser, ai, nossa, vamos super se pegar, porque a série não tem isso, mas um relacionamento maduro, sabe? Sim, até porque o Dexter é um homem muito jovem quando isso tudo acontece. Ele deve ter o quê? Uns 30 e... bastante. Ele tem 39. Eu acho que ele tem. Pronto, eu acho que ele sim. tem 39 quando ela morre. Gente, 39 hoje em dia não é nada, né? A pessoa ainda pode começar um novo relacionamento tranquilamente aos 39. São os novos 29, na verdade. Então, por que ele vai se privar de conhecer outra pessoa e de amar outra pessoa e, enfim, de seguir em frente? Sendo tão jovem, a gente não tá falando de um senhor, por exemplo, o pai dele. É compreensível que o pai dele não tenha se casado de novo, por exemplo. Porque ele já é um senhor, ele viveu a vida inteira com aquela pessoa, é mais difícil, eu acho, sabe? Uhum. Agora, pra um rapaz jovem, 39 pra mim é jovem. Ele é jovem, Amandinha, lógico que é. Pra mim é jovem. Sim, não, mas eu concordo totalmente, ele é jovem sim, ele fica muito jovem. E aí eu acho, assim, cruel que ele não siga em frente. Agora que você me falou que tem essa possibilidade no livro, eu não sabia desse final, porque eu não cheguei até o final. Eu acho cruel que ele não tenha vivido isso na série. Parece que ele ficou preso, sabe? Assim, o protagonista da história é o Dexter, ponto. A história do Dexter que tá sendo contada porque a Emma morre, tá? Tendo dito isso, cara, a história dele não tem uma conclusão dentro da história dele com a Emma, sabe? Na série. Na série me pareceu tipo tá, peraí, o cara tá melhor, o cara não tá melhor, o cara tá lidando com luto, o cara não tá lidando com luto, ele vai visitar os lugares onde ele esteve com a Emma, ok, e eu concordo com você, ficou corrido, ele tá visitando, tá, e o que isso vai significar na vida dele, entendeu? O que isso vai mudar? Isso significa um crescimento, uma aceitação, um sofrimento maior, ele vai ter uma recaída em drogas, ele, entende? Tipo... Eu fiquei com muito medo disso conforme o andamento desse último episódio. Eu fiquei apavorada de retratarem o Dexter novamente se voltando a subterfúgios, digamos assim, né? Porque a própria dependência química do Dexter no passado tinha um fundo ali de frustração e de negação do que estava acontecendo na vida dele. Principalmente depois do falecimento da mãe, né? Isso. Então eu fiquei com muito medo dele voltar para aquele lugar que ele já tinha vivido com a mãe no passado. Sim. E talvez porque não tenha sido mostrado esse passo adiante dele com outro relacionamento. E você tinha achado que a série tinha fechado a história do Dexter até eu te falar que não fechou? Porque eu posso ter estragado o final da série pra você. Não, eu tinha achado sim. Eu entendi a parte do Monte, que ele sobe com a filha, como alguma, tipo, uma despedida, sabe, vou fechar o ciclo aqui. Não que ele vá deixar de amar a Emma, mas eu acho que foi uma necessidade de fechamento mesmo, de despedida, de adeus. E que ali ele ia seguir, porque ele me pareceu bem dentro do possível, né, no final da série. Sim. Mas me incomodou, Amandinha, me incomodou demais, porque eu falei, não sei pra onde esse homem tá indo. Entendo, sabe? Agora. Me incomodou, talvez... Pra quem não sabia, né, enfim, quem tava ali envolvido desse jeito, como você estava, teve uma experiência mais assim, isso não tocou tanto. E eu só percebi isso porque também é uma coisa curiosa, né, porque a série começa com o final do livro. Quando ele desce o monte, e aí a série também usou algumas cenas do primeiro episódio, né, que é os dois se conhecendo, depois do dia deles, o livro acaba daquele jeito, entendeu? Dele lembrando, né, o dia que eles se conheceram. Então é meio que um ciclo mesmo, que é isso que você falou, né? De começo ele volta pro começo e fechou o ciclo. Só que assim, a vida de todos eles continuam, né? O Ian, que ele acaba ali conversando com ele, porque... Vira pai de família. Exato, sabe? E aí ele fala, né? Sei lá, no segundo ano ele liga pro Ian, e o Ian até fala, não, cara, não dá pra conversar, preciso colocar as crianças pra dormir. E aí o Dexter fala, não, beleza. Isso não é uma conversa dos dois, isso é narrado pelo narrador. E aí ele fala, o Dexter desliga o telefone e sabe que ele nunca mais vai falar com o Ian. O Ian também sabe? E é isso, né? A Tish também é uma personagem que ela é muito importante porque ela é a melhor amiga da Em. Não é Tilly? Eu acho que é Tish, não é? O nome dela? Eu acho que é Tilly. Será, amiga? Eu tô falando o nome dela errado?
Amanda? Eu tô com o elenco aberto aqui no Google. Eu não sei se tem diferença o nome dela no livro. Não, pode ser. No E agora, Google hein? é Tilly. Bom, Amber Grappy. então vamos em Chile, porque... Vamos confiar na série, porque pode ser que meu cérebro tá meio blá blá blá. É possível, né? A Tilly é uma personagem muito importante, que ela tá ali também na vida da Emma, ela que ajuda a Emma a publicar o seu primeiro livro e tal. Eu vi críticas, e eu queria saber a sua opinião, porque eu vi gente falando, a série não explora muito bem a amizade das duas. Ficou alguma dúvida pra você? Poxa vida! Não! Na verdade, assim, se fosse pra dizer quem é o verdadeiro amor da Emma, eu diria é a Tilly. E o contrário também é verdadeiro, porque da Tilly pra Emma, porque, nossa, elas são, sei lá, best friends forever. Aham. E aí Eu acho linda a relação delas. Eu também acho incrível. Nossa, a cena do casamento e as duas se ligando e comentando uma das coisas a outra. Ela lá segurando a criança sem querer segurar, sabe? Maravilhoso, assim, sabe? E aí eu vi um pessoal falando, o livro. E coloca as duas, assim, super amigas. E a série não explora tanto. Você leu o livro ou você viu a série? Então, é que aí, às vezes, eu acho que a gente tem que dar uma acalmada nessa comparação e entender a obra pela obra, sabe? Eu acho que dentro da série, pelo que a série propôs e pelo que a série conseguiu entregar com 14 episódios de aproximadamente meia hora cada, pra mim ficou super clara a relação delas. No livro é mais detalhado, gente. No livro sempre vai ser mais detalhado. Sempre. Ou menos deveria, né? Ou menos deveria. Eu não senti prejuízo no entendimento ali da relação das duas. Eu achei uma relação lindíssima de amizade. Elas são, tipo, super cúmplices e nossa, elas são tipo irmãs mesmo. Uhum. Então, sem dúvida nenhuma pra mim. Pra mim também não teve, amiga. Filosoficamente, ela anotava as datas conforme elas passavam no decorrer dos anos, seu próprio aniversário e todos os outros dias, distinguindo pelos incidentes dos quais ela havia participado. De súbito, uma tarde, ela pensou que ainda havia outro dia de maior importância, sua própria morte. Um dia que jazia furtivo e invisível entre todos os dias do ano, mas que certamente estava lá. Quando seria? E pra fechar, pra chegar ao final, depois que a gente já passou pelos principais personagens, e eu vou só completar aqui sobre a Sylvie, porque eu adoro a Sylvie, inclusive da série, porque ela tá lá pelo Dexter, né? Apesar do Sim. casamento ter terminado. Apesar dela ter feito uma coisa que, assim, não se faz. Não se trai. Não, se trai. primeiro, não se trai. E se você for trair, com um amigo do cara. Sabe, tipo, inaceitável vezes 10. Não se trai e não se trai com os bro, tá? É isso. Fala sério. Não, ela ultrapassou todos os limites, mas assim, ela tem um arco de redenção, digamos, sabe? Que eu acho que é muito importante, porque ela se importa com ele, né? Ela cuida dele quando ele tem a recaída. Ela tá lá por ele, sabe? Sim. E com base nisso tudo que a gente falou, eu vou chegar na grande pergunta, porque, Amandinha, a gente começou esse episódio falando, o filme era do gênero comédia romântica, e eu falando, eu nunca teria assistido, porque eu achei, né, que era mais um né, e eu não sou muito fã, assim, de romance por romance só. E aí eu gostaria de saber, para você, Amanda Barreiro, qual é a mensagem da história de um dia? A mensagem, nossa, eu acho que são algumas mensagens, amiga, mas assim, a principal, eu acredito que seja mostrar como a nossa vida tá tão fora do nosso controle e que o máximo que a gente pode fazer por ela é viver mesmo. Porque assim como tem a belíssima citação que você colocou logo no começo do episódio, as coisas acontecem, o que pra mim pode ser um dia marcante, especial, pra você é apenas mais uma terça-feira, e a gente não tem o menor controle sobre isso, e a gente só pode aproveitar mesmo, e ali eles só aproveitaram. E eu acho que é o típico, o clichê, foi bom enquanto durou. Que seja eterno enquanto dure. E pra você, Du? Eu concordo com isso que você disse, Amandinha, e eu vou aproveitar essa sua análise tão bonita e vou complementar ela falando que, além disso, as pessoas que passam pela nossa vida, elas sempre vão continuar na nossa vida de um jeito ou de outro. E eu acho que
tem uma coisa nessa história que fica muito simbólico, principalmente após a morte da Em, que é quando a gente encontra alguém. Pode ser um amigo, uma pessoa que você vai ter um relacionamento, um colega de trabalho, enfim. E você cria esse laço e essas histórias se conectam. O seu mundo, ele se abre e ele aumenta, porque para o bem ou para o mal, tá? Porque aumentar é isso, né? Tá fora do nosso controle, como você disse. Também ainda além da pessoa. Porque as pessoas que estavam lá acompanhando o Dexter no segundo ano da morte da Emma, só tinha duas pessoas que tinham relação com ele, que era o pai dele, que também já era viúva, então compartilhava ali de uma dor similar, e a Sylvie, que era a ex-esposa. Mas o Ian foi o ex-esposo, enfim, da Emma. Sim. A Tilly, enfim, é a melhor amiga da Emma. E assim, a Emma não está lá? A Emma continua, né, simbolicamente entre eles, porque ela é esse elo que liga. Não é por causa dela que eles foram até lá. É por causa do Dexter. Em homenagem a ela. Mas para o Dexter. E, cara, a potência disso, Amanda, é uma coisa que, assim, me arrepia inteira, sabe? Porque a vida é isso, né? A vida são relações. E como a gente vai vivendo isso, e como a gente vai curtindo isso, e quando a gente vai, enfim, experienciando isso. E é muito potente, é muito bonito. E no meio disso tudo, né? Sim, a gente conhece pessoas, a gente se envolve, a nossa vida é mudada para sempre. É isso, sabe? Então, não acho que é uma história sobre um casal que se conhece e a gente vê a história deles uma vez por ano, quando eles se encontram, até eles ficarem juntos. Eu acho que a questão romântica é apenas a temática, digamos assim, dessa grande narrativa cotidiana, que é mostrar como a vida é imprevisível e banal, porque tudo ali que acontece na vida deles é extremamente banal. A morte da Emma é extremamente banal. Sim. Sabe, não tem nada ali do tipo, nossa, isso nunca aconteceria. E mostrar como essas conexões, como você bem falou, estão construindo a própria narrativa, né? Elas vão tecendo essa história junto com esses personagens. Essas relações são importantíssimas. E como eu falei antes, que eu gosto muito desse último episódio, e eu gosto da versão que você falou do livro também, porque essas conexões e a importância, a valorização que esses personagens dão a essas conexões são imprescindíveis em um momento de luto, tanto pro Dexter quanto para aquelas pessoas que estão conectadas a ele e né, a esse sofrimento que ele sente pelo luto, e também a Emma, a memória da Emma, né, enfim, isso é muito importante. Sim, porque tem um ponto aí que você tocou que é muito interessante, que não é só o Dexter que tá em luto. Todos eles estão em luto. Inclusive aqueles menos íntimos dela também. Sim. Porque, né, você tá vendo a pessoa que você ama sofrendo, você sofre junto, igual o pai do Dexter, por exemplo. Claro que o sofrimento dele não é igual, mas ele também tá em processo de luto, ele perdeu a nora. Sim, a Sylvie perdeu uma amiga, digamos assim, uma conhecida, enfim, uma a aliada. madrasta. Uma aliada, exato. A Tilly perdeu a melhor amiga. O Ian perdeu a ex-esposa, que ele foi super apaixonado e que, enfim, ele guardava um carinho especial. E é legal essa continuidade que tem no livro, né? Por exemplo, pensando na figura do Ian, que depois eles acabam, né? Não dá pra gente falar, não, tudo bem, só se cuida você também, qualquer dia a gente se vê, beleza, vamos marcar e nunca marca, né? Que a gente sabe que no livro, quando fala vamos marcar, é vida real, a gente não marca. A gente percebe também que, assim, é sobre a gente estar presente quando a gente pode e não sobre uma obrigatoriedade ou sobre uma fuga, porque a gente acha que talvez a gente nunca vai poder estar lá o tempo todo. Porque o que a gente tem é o presente. A gente não tem o futuro. A gente só tem o presente. A gente só vive o presente. Então eu achei assim, Amandinha, um dia não era nada daquilo que eu esperava e foi uma obra muito melhor. Nossa, que delícia, amiga. Olha, muito obrigada pela dica, viu? Muito obrigada. Nada. Estamos aqui pra isso. Você para com isso, porque você depois vem com mais dica dessas e é sempre isso, entendeu? Você me indica, eu gosto. Você para com isso, viu, Amanda? Vamos também parar com essa pouca vergonha nesse podcast. Vou te indicar coisa ruim, então. Você já fez isso, amiga. Você já fez isso. Quem ouve os episódios aí sabe disso. Ei! Tem coisa que você me indica e eu gosto e você não. E a gente discute, entendeu? Tem também, Amanda. Puxa vida. Acontece. Mas olha, também não foi o que eu esperava. Até porque eu não estava esperando muito.
eu já conhecia a história, né? Eu já conhecia os principais eventos dessa história, a forma da narrativa, os personagens, etc. Por mais que eu não lembrasse de detalhes. Mas eu não fui com uma boa expectativa, pra ser bem honesta, porque eu tenho um certo preconceito com remakes. Exceto quando é algo do tipo, essa adaptação não tem nada a ver, e aí vamos fazer um remake pra, enfim, melhorar. Tem uma melhoria óbvia em mente. E na minha cabeça, eu não fui atrás na época que eu vi que ia lançar essa adaptação. Na minha cabeça era apenas um revamp mesmo, sabe? Vamos refazer pra ficar mais moderno. E não é o caso. A minissérie é mais fiel ao livro e as atuações são muito melhores. Eu acho a forma da narrativa também muito melhor do que o filme. E, nossa, me deixou muito impressionada pela qualidade que essa minissérie teve. Os atores são muito bons. Eu não conhecia nenhum deles. Pra ser muito honesta, eu acho que eu já tinha visto o pai do Dexter, mas eu não conhecia nenhum dos atores. E eu fiquei muito impressionada. É uma série muito gostosa de assistir. E é muito interessante porque dá pra você colocar esse monte de tema sério e que é pra vida e que cria conexão e colocar de uma maneira leve também, né? Com paletas de cores super claras e quentes, né? Quase um conto de fadas. E uma mensagem bonita. Sim, uma mensagem muito bonita e necessária. Porém não romantizada. Não. Não é aquela coisa de Não. tudo vai ficar bem, eles viveram felizes para sempre. Não tem isso. Porém, muito bonita. Sim. Eu acho que faltou ali uns 10 minutos pra gente ver o Dexter seguindo a vida e ver que ele vai ficar bem e que, sabe, existe uma continuidade. Eu acho que faltou isso. Então, pra mim, a série perde um pouco nisso, mas a história em si, o que ela trata, é espetacular. Assim, eu não tenho o que dizer. E é por isso que eu indico que leiam o livro, porque tem mais percepções sobre tudo isso também que a gente falou aqui. Revejam a série quando quiser, sabe, ter essa reconexão com coisas que são tão importantes, né? Sim, gente, um dia marca a vida, talvez marque a sua vida pra sempre. Sim. E é isso. A vida é E feita você de nunca dias. saberá qual será esse dia. Mas ou quais quando... serão esses dias. Exatamente, mas quando passar, você vai saber. Você vai saber. E se não Ai, souber que também, profundo. tá tudo bem. Muito bem, é isso. Muito bem, Amandinha. Redes sociais para caso alguém queira te acompanhar. Eu tô lá no Instagram, na @a.mandes91. Eu também tô lá no Instagram, em domenica.mendes. O podcast está em @perdidosnaestantepod. Sim, é um nome gigante, mas siga a gente por lá pra dar uma força. É gigante, mas é fácil. E é grátis, hein? É só clicar no botão lá, seguir. E aí você clica também em notificação, porque senão, como as nossas publicações, elas costumam ser semanais, você não vai saber quando tem um novo episódio, não vai receber nossos conteúdos, nosso engajamento vai cair, eu vou chorar, 1 milhão de coisas aí complicadas, só porque você não clicou em seguir em notificação. Então, segue aí. E o nosso podcast está em todas as plataformas de podcast desse país. Não deixe de seguir, né? Siga a gente, receba os nossos episódios, compartilha, comenta, a gente tá um comentário de você. Pode ir lá deixar um recado pra gente no Spotify, pode deixar um recado pra gente no Castbox, pode deixar um recado pra gente na rede social, pode deixar um recado pra gente no site Leitor Cabuloso. A gente ama receber esses recadinhos e normalmente a gente responde quando a gente grava um episódio após esse comentário. Por exemplo, o próximo episódio quem vai gravar é a Amanda. Se você comentar nesse, depois que a Amanda gravou, aí ele só vai ser comentado no outro, mas a gente sempre comenta, então fique à vontade para comentar. E no mais, eu desejo uma excelente semana para todo mundo. Boa semana, Mandinha. Boa semana, Dô. Boa semana, ouvintes. Beijos. Beijos. E até a próxima. E até a próxima. É isso aí. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação é de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta é de Domênica Mendes. A produção é de Domênica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro Um Dia, escrito por David Nichols e traduzido por Cláudio Carina.
publicado em 2011 pela editora Intrínseca no Brasil, e também trechos da minissérie Um Dia, publicada na Netflix em 2024. É um dos grandes segredos cósmicos como alguém pode passar de um total desconhecido e se tornar a pessoa mais importante da sua vida.